Bom, eu gravei vários vídeos sobre o mito do empreendedor, espero que vocês tenham gostado dessa série, e esse vai ser um dos últimos, né? Assim, a gente vai continuar um pouco desse conteúdo, mas agora com um olhar um pouco diferente, né? Pensando em alguns cases, igual eu fiz com a loja de açaís. Mas para a gente fechar ainda essa base mais teórica sobre o mito do empreendedor e sobre gestão de empresas como um todo, eu quero falar da espinha dorsal desse protótipo, né? Como que ele funciona na prática, né? A gente viu os 6 passos ali, que são passos importantes. Agora a gente vai ver 3 conceitos-chave que vão nortear esse processo. Então, muitos empreendedores, eles, né, apagam incêndio o tempo inteiro, a gente não tem uma estrutura para fazer o negócio funcionar melhor, né? O crescimento do próprio negócio, do dono ali, ele é insustentável. O dono sente que se ele crescer, ele não vai conseguir atender os seus clientes, ele tem medo de até sujar a reputação da empresa dele, porque ele já tem tantos problemas hoje. Imagina se ele dobrar de tamanho, pelo amor de Deus, o que vai acontecer, né? E isso mesmo com produtos ou serviços bons. Então falta um modelo claro assim, para transformar aquilo que ele sabe em algo sustentável, replicável e escalável ao longo do tempo. Então é isso que a gente vai ver hoje, essa espinha dorsal aí dos negócios e do modelo de negócio formatado. Meu nome é Ronaldo Camargo, eu sou consultor de empresas há mais de 8 anos. Eu já trabalhei com mais de 30 projetos relacionados com transformações organizacionais. Meu foco é a melhoria de processos, é isso que eu trago aqui no canal do YouTube, junto, claro, aliado com gestão de empresas e gestão de pessoas, né, recursos humanos, etc. Então espero que você já tenha visto outros vídeos no canal. Se você não viu, fica a recomendação aí. O conteúdo de hoje a gente vai falar dessa espinha dorsal, que tem 3 elementos chaves aí. O primeiro deles, inovação. O segundo, a quantificação, e o terceiro, a orquestração. É sempre bom esses nomes porque eles funcionam como âncoras também, né? A gente consegue gravar melhor as coisas quando tem um nome, quando tem um conceito. Então, quando a gente está falando de inovação, né? O que é inovação? Para que a gente precisa inovar, né? Para fazer diferente, para ser o diferentão? Na verdade, não, né? Assim, existe um conceito aí que ele está um pouco mesclado com outro. Criatividade e inovação. Então a criatividade, a gente tem ideias novas, né? Ideias que não estavam na mesa antes. Ou seja, a gente pegar vários planos de referência, cruzar eles e criar uma coisa nova, original. Já a inovação, ela está mais relacionada com a transformação de uma ideia em algo que gere um resultado repetitível. Então, pequenas inovações, elas mudam o jogo. Né? Um jeito novo de apresentar o cardápio lá na loja de açaí que eu falei, um script numa equipe de cobrança, um atendimento diferente numa loja de roupa, uma embalagem que vai promover ou facilitar o uso, ou uma embalagem que vai melhorar a produtividade numa fábrica. Tudo isso é uma inovação. A inovação, ela gera uma identidade particular para a empresa, né? Que o cliente consegue olhar e reconhecer que aquilo lá vem daquela empresa X, porque ele sabe que só aquela empresa faz desse jeito. Então, é muito claro quando a gente vê empresas que trabalham a questão da inovação de uma forma consistente, né, que trabalham essa percepção. Quando a gente pensa no ramo da música, quer você goste ou não, mas, por exemplo, o Red Hot Chili Peppers, qualquer música que você escuta deles, você sabe que é deles. Ou Jack Johnson, né, pegando só 2 exemplos bem pops mesmo. Você sabe que aquela música é daquela pessoa. Por quê? Porque ele tem um jeitão de fazer as coisas que tem essa identificação. A inovação vai trazer isso. Né, de forma que a empresa, ela precisa olhar para os seus processos e falar assim, o que ninguém no meu mercado está fazendo? Né? O que faria sentido para os meus clientes, para a minha base de cliente, para o meu público-alvo?
que eu posso trazer para a minha realidade e incorporar isso, né? E aí ele vai gerar os seus resultados, né? Então, inovação é o primeiro pilar aí desse protótipo de franquia. Agora, o segundo pilar é o da quantificação, né? A gente tem aquela famosa frase do Peter Drucker, que a gente não melhora aquilo que a gente não mede. Isso é verdade, né? Tudo que é importante a gente precisa medir. Caso contrário, vira uma opinião, vira um achismo. Então a gente precisa ter uma métrica. Ele está falando de uma base de vendas, por exemplo. Qual que é a nossa taxa de conversão? Qual que é o ticket médio? Qual que é o nosso tempo de atendimento? Qual que é a recorrência de vendas? Qual que é a retenção de clientes? Qual que é o custo médio por pedido? E todas essas métricas, elas vão ajudar na tomada de decisão. Então, uma vez que a gente tem os números, tem clareza dos números, a gente começa a ter mais profundidade nas nossas opiniões a respeito do impacto das nossas decisões na operação. Então, a gente toma uma decisão, a gente já tem as métricas, a gente vê se o histórico foi alterado, né? Então, quanto mais você mede, mais você enxerga. E quanto mais você enxerga, mais você enxerga oportunidades de mudar e de melhorar. Claro que a quantificação, as medições, os indicadores, eles precisam ser medidos com uma sabedoria, né? A gente tem que medir, afinal de contas, o que importa, e não medir qualquer coisa, ou tudo, só por medir. A gente vai medindo, como eu falei dos processos, né? A gente tem um processo macro, que a gente trabalha e padroniza aquela esteira do processo principal. O que acontece? Uma vez padronizado o principal, a gente consegue dar um looping, dar um zoom, melhor dizendo, em alguma das atividades. O indicador também vai funcionar assim. A gente vai ter indicadores base, faturamento. E a partir de um indicador base, a gente vai dar um zoom específico em algumas das etapas. Isso serve para qualquer coisa, né? A gente pode medir de hoje para sempre alguns indicadores e outros a gente tem um indicador meio que rotativo, conforme a necessidade, on demand. A gente vai trabalhando o refino ou a intensificação de um determinado indicador. O fato é que a gente precisa quantificar como a nossa operação está trabalhando. Então isso a gente vai quantificar por sistema, por BI, por planilha, por apontamento manual, se for o caso, visualmente, enfim, a gente precisa pensar e ser criativo ou inovador para estabelecer um sistema de quantificação da nossa operação. Claro, e agora o terceiro pilar, dentro desse modelo, o terceiro pilar é a orquestração. Orquestração é padronizar aquilo que funciona bem, de forma que todo mundo consiga fazer igual. Ou seja, uma orquestra, ela vai ter uma série de músicos, ela tem ali os metais, né? Tem as cordas, tem as percussões, tem o vocal, se for, né? Se tiver vocal. Então tem vários tipos de músicos que fazem coisas diferentes dentro da orquestra. E o maestro, ele vai organizar e harmonizar de forma que as coisas tenham uma lógica. Ou seja, ele vai dar uma partitura e ele vai reger essa orquestra. Não é assim que funciona? Então, a orquestração é exatamente isso, a gente eliminar a escolha justamente para conseguir libertar os talentos. Porque se todo mundo, imagina, cada músico resolveu tocar num andamento diferente, levemente alterado, não completamente diferente, mas levemente mais rápido, mais devagar e etc. A coisa não vai funcionar bem. Não vai ficar bonito, não vai ficar harmônico. Então, uma empresa, a gente precisa trabalhar muito essa questão da orquestração, de forma que não seja uma ditadura do chefe, mas que tenha um sentido geral, de maneira a entregar melhor e de uma forma mais elegante, mais harmônica, com mais qualidade no final do dia. Então, a gente precisa definir o padrão das coisas na nossa empresa, né? Qual que vai ser o padrão que a gente vai entregar? E a orquestração vem muito nesse sentido. Então, a gente tem manuais, a gente tem checklists, procedimentos,
E o cliente, claro, ele gosta muito dessa previsibilidade, né? Ninguém quer ser o cobaia, né? Se eu te falasse, olha, eu tô fazendo isso pela primeira vez aqui, mas vai dar boa. Você fala, você nunca fez? Não. Então, acho que eu vou procurar outro. Imagina, você vai cortar o cabelo, o cara lá fala pra você, não, esse é o primeiro cabelo que eu corto na vida. Nem de graça você vai querer pagar R$100 para cortar no shopping, se for o caso. Então é isso. O dono, ele não pode abdicar dessa função de ser um maestro, de ser quem vai deixar bem claro quais são os padrões a serem seguidos e qual que é a forma de trabalhar ali. É ele que é o guardião disso, independente do tamanho da empresa, tá? O desafio é exatamente esse, sabe? Que o dono consiga estar presente de uma maneira suficientemente intensa nesses processos que agregam valor. O dono não pode achar que é uma perda de tempo ter indicadores, medir ou ter formas de trabalhar, né, dentro da empresa de forma padronizada. É muito comum assim, a gente ter uma certa resistência dos funcionários. A gente sempre fez assim, isso aí não vai funcionar e tudo mais, você está só, né, pintando papel e tudo mais. Mas quando o dono compra essa ideia, e principalmente quando a gente começa pequeno, né, escuto muito isso, sprints pequenos, né, vamos fazer pequenas entregas, mostrar esses ganhos, construir junto com a equipe, as coisas começam a mudar, começam a se estruturar. Então, assim, mais vale uma mudança de 1% ali todo dia do que uma mudança enorme uma vez no ano. Né? Todo dia, se a gente olhar para isso, olhar para os nossos padrões, revisar alguma coisinha que seja, a gente está fazendo uma progressão geométrica enorme na nossa operação. E as coisas vão melhorar muito com o passar do tempo. Então, use esses ciclos curtos de melhoria, um padrão por semana, um POP por mês que seja, né? Um indicador criado, um novo script de atender. Isso aí vai ter um potencial transformador enorme dentro da sua operação e vai criar, no fundo, uma cultura de excelência, uma cultura de aqui a gente se importa com o resultado do nosso trabalho. E a pessoa que trabalha num lugar desse, ela naturalmente ela é mais feliz. Por quê? Porque ela está fazendo coisas de verdade. Ela não está fazendo para enganar, né, para mostrar que ela trabalha. Não, ela está fazendo porque assim, ela vê os resultados, né, reais do seu trabalho, do seu esforço lá na ponta, né, lá para um cliente, para a área cliente, que seja. Então, quando a gente quer sempre entregar melhor, eu sei porque eu faço isso. Assim, eu trabalho por gosto. Né? Minha mãe fala que quem corre por gosto não se cansa. Claro que eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, mas o fato é que eu gosto do que eu faço. Então, quando a gente trabalha por gosto, a gente está... É um prazer realmente pensar em como pode ser melhor, em como a gente pode trabalhar melhor, atender melhor os clientes e tudo mais. Então, isso aí tira completamente aquele tédio e o senso de despropósito na segunda-feira, né? Assim... Claro, final de semana é bom estar aqui com a família, né? Teodoro, José Augusto, com o meu bem e tudo mais, Gabriela. Mas ir trabalhar também tem uma sensação de satisfação, de você ver a coisa funcionando, de você ver você se desenvolvendo. Então, estar num lugar que pensa com esse tripé, inovação, quantificação e orquestração, é um lugar bom de se trabalhar. E isso aí não tem... É muito mais motivador do que você pagar um salário alto, por exemplo. Claro, se você paga salário alto e é assim, pronto, aí a empresa virou imbatível, né? Ela vai ter os melhores funcionários, vai ter melhor equipe e clientes extremamente satisfeitos. Bom, uma empresa bem gerida, ela vai ser um reflexo disso tudo, assim, de uma vida bem vivida, no fundo, do dono ou da gestão. Então, você não vai estar só montando um negócio, né? Você está montando uma forma de viver, uma forma de trabalhar, uma forma de se relacionar com o mercado. E uma empresa que faz isso, ela começa a virar benchmarking para todas as empresas. Como eu falei lá no começo, em outro vídeo, não lembro agora, mas hoje o mercado, né, os clientes, eles vão comparar a empresa com todas as outras.
e não só com empresas daquele segmento, daquele nicho, daquele ramo. Então, é um pouco disso. Hoje a gente viu esse pilar, né, esses 3 pontos aí sobre o mito do empreendedor. A gente fechou essa primeira abordagem mais teórica, né? E é isso, ser um empreendedor não é só você abrir o CNPJ, né? Você precisa criar um sistema que funcione realmente, né? E que melhore a cada dia, que incorpore esse aprendizado dentro da sua empresa. Os funcionários geralmente melhoram, mas a empresa não necessariamente. Então, se você quer transformar o seu negócio, começa por esses 3 pilares aí: inovação, quantificação e orquestração. Vai ver que vai melhorar muito, tá bom? E se você gostou dessa série, me segue aqui no YouTube, deixa o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.